Como funciona o computador e o que é um aplicativo? O computador é uma máquina, ou seja, possui peças. Essas peças não são suficientes para que o computador funcione. É preciso também os programas. Os programas não podem ser tocados. Eles existem apenas na memória do computador. Vamos fazer uma comparação. Imagine o computador como uma cabeça de uma pessoa. Existe uma parte que podemos tocar e ver, e outra que não podemos tocar. O cérebro pode ser visto por um médico, por exemplo, durante uma cirurgia, mas esse mesmo médico não pode ver o pensamento. Assim, o crânio e o cérebro podem simbolizar as peças do computador, e os pensamentos simbolizam os programas. A parte dos equipamentos do computador, ou seja, a parte física, é chamada de hardware. Por outro lado, a parte dos programas do computador, ou seja, a parte lógica, é chamada de software. Os aplicativos, por exemplo, são softwares. Todas as peças do computador são importantes. Entretanto, vamos destacar somente 3: a memória RAM, o processador e a placa-mãe. A memória RAM, também chamada de memória principal, guarda as informações necessárias para fazer os programas funcionarem. O processador, por sua vez, funciona como o cérebro do computador. O processador controla todas as ações realizadas pelo computador. Já a placa-mãe abriga todas as peças e conexões. Nela estão conectados a memória RAM, o processador e até mesmo o HD, que usa um cabo para se conectar. Bom, mas para que serve o HD? O HD significa Hard Disk, ou disco rígido. É um dispositivo que armazena informações e mesmo quando você desliga o computador, as informações não são apagadas do HD. Essa é a principal diferença entre HD e memória RAM, pois a memória RAM não armazena as informações de forma permanente. Atualmente, os HDs estão sendo substituídos por dispositivos SSDs, que são mais leves, mais rápidos, mas também são mais caros. Para finalizar, vamos aprender o ciclo de execução de um computador. O funcionamento de um computador compreende 3 passos importantes: a entrada, o processamento e a saída. Vamos fazer uma comparação com os olhos, o cérebro e a boca. Quando uma pessoa vê uma cobra, essa informação entra no cérebro através dos olhos. Portanto, os olhos são a entrada. Depois que a informação sobre a cobra entra no cérebro, o cérebro processa essa informação tentando encontrar o significado do objeto que foi visto. E, quando o cérebro percebe que é um animal perigoso, manifesta isso em forma de grito. Ao gritar, a informação saiu. Ou seja, os olhos são como os dispositivos de entrada, o cérebro é como o processador e a boca é como o dispositivo de saída. Aplicando o que acabamos de estudar ao computador, podemos dizer que o teclado é o dispositivo de entrada, pois as letras e os números entram por ele. O processador, também chamado de CPU, processa a informação que entrou pelo teclado. E o monitor, que é a tela, é o dispositivo de saída, pois é através dele que as informações são mostradas. Outros exemplos de dispositivos de entrada de um computador são o mouse e o joystick de game. Já os dispositivos de saída, podemos usar como exemplo a impressora e o datashow.